Vamos começar então, queridos. O texto dessa manhã, que o Senhor preparou para a gente meditar, é algo bastante interessante, é um texto de maneira muito prática, um texto absolutamente pragmático. Nós vimos no capítulo 6 algumas coisas também bastante práticas, mas no finalzinho desse capítulo 6 nós vimos bastante coisa filosófica, não é verdade? Bastante reflexões, coisas que nos levam a pensar, nos levam a meditar, nos levam a uma percepção mais profunda da nossa fé, né? Uma compreensão melhor de quem Jesus é, da profundidade das suas palavras, dos seus ensinamentos, daquilo que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nos ensina através somente das suas palavras, não necessariamente que nos levem 100% o tempo todo a atitudes práticas ou pragmáticas, mas que nos fazem também pensar. Nós precisamos lembrar, queridos irmãos, que quando nós estamos diante de Deus, nós não estamos diante de um Deus apenas prático, né? De um Deus pragmático que aceita todo o louvor e todo o nosso serviço de maneira prática. Nem tudo são obras na vida de um crente, mas também é o meditar e o filosofar, vamos assim dizer, né? O pensar, refletir sobre aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, sobre aquilo que Deus fala na sua palavra, sobre os trechos que não trazem consigo uma posição prática daquilo que eu tenho que fazer no meu dia a dia, mas nos fazem aprofundar essas coisas práticas para que a nossa vida, então, tenha um risco bastante diminuído de nós nos tornarmos religiosos, né? Aqueles que vivem de prática, de muita prática religiosa, acabam virando um religioso só, né? Talvez um legalista ou algo do gênero. Mas o Evangelho também é pensar, refletir e meditar, né? É claro que nós vamos pensar a partir daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Ninguém vai inventar a roda, né? O Senhor Jesus já deixou tudo pronto, mas nós precisamos pensar, além de simplesmente fazer. Por que eu venho ao culto? Por que eu estou aqui nessa manhã na escola dominical? Por que eu tenho que aprender a palavra? Por que eu preciso lê-la todo dia? Por que eu preciso orar? Qual a diferença que faz na minha vida? São coisas que não são pragmáticas, mas que aprofundam o nosso relacionamento com Deus, com a sua palavra, com a igreja, com a nossa liderança, né? Nos fazem fazer discípulos, nos fazem perceber algumas coisas mais profundas. E o cristão, ele precisa se aprofundar. Afinal de contas, nós precisamos lembrar que quando nós estivermos, então, ao passar dessa vida junto com o Senhor Jesus, nós vamos viver a eternidade para conhecer o Senhor Deus, né? Uma das bênçãos da eternidade é que nós vamos viver a eternidade, né, para sempre, eternamente, conhecendo a Deus. Tamanha é a profundidade do nosso Deus. Então, nessa vida nós já podemos aproveitar um pouco disso, conhecendo, pensando sobre Ele, pensando sobre o que Ele nos deixou ensinado na sua palavra e como que essa palavra, como que aquilo que Ele nos ensina pode de fato fazer diferença nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja e principalmente na nossa sociedade, que é o nosso campo missionário, né? O campo missionário de todos nós é aonde nós estamos. Mas o texto dessa semana nos faz refletir, nos faz pensar em algo absolutamente prático, né? Não julgueis, para que não sejam julgados, né? Para que você não seja julgado. Prático, isso é absolutamente prático. Se você julgar, você vai ser julgado. O texto de Mateus capítulo 7, ele vai nos trazer vários adendos, várias propostas práticas nesse sentido, ou seja, se o capítulo anterior era mais focado no relacionamento com Deus e no aprofundar desse relacionamento, o capítulo 7 ele vai nos trazer uma meditação mais pragmática no sentido de como que eu devo, a partir do momento que eu me relaciono com Deus, a partir do momento que eu sou profundo com Deus, né, que eu me aprofundo no meu relacionamento com Deus, então eu faço desse relacionamento com Deus algo pragmático para com os outros. Eu aplico aquilo que eu aprendi, aquilo que eu meditei, aquilo que eu me aprofundei com Deus na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão à minha volta, que nem sempre são irmãos, né? Podem ser colegas de trabalho, né? E não são irmãos, né? Colega de faculdade, enfim, ou colegas da vida, né? Mas esse texto ele vai trazer várias
várias coisas práticas para a gente pôr em prática de fato, embora isso pareça meio redundante, mas ele vai trazer essas questões para que a gente possa olhar para a vida do outro a partir de agora. Nós vimos muito aquilo que Deus nos ensinou, e agora que eu aprendi, agora que eu ouvi de Deus, agora que eu me aprofundei no conhecimento de Deus, agora eu vou para a vida prática, agora eu vou aplicar isso que eu aprendi na vida dos outros, como uma tarefa missionária aí para as nossas vidas. E essa primeira tarefa é não julgar. No entanto, queridos, nós precisamos aqui ter um pensamento um pouco diferenciado sobre esse não julgar, porque senão nós vamos cair em um problema até um tanto quanto grave. Tá? E nós não podemos cair nisso de maneira nenhuma. Então, vamos pensar um pouco sobre esse não julgar. Muita gente acha, queridos, que esse não julgar aqui que o Senhor Jesus está dizendo, ele significa algo no sentido de que, a partir do momento que eu não posso julgar, palavras inclusive do próprio Senhor Jesus, eu não posso julgar, então se eu não posso julgar, eu não posso perceber aquilo que está certo e aquilo que está errado. Afinal de contas, eu não posso julgar. Veja, se de repente eu, ou o Rev Lucas, ou o Rev Tiago aqui na igreja falarmos uma heresia, você não pode julgar. Quem é você para julgar, não é verdade? Não é isso que o texto diz? É claro que não, É claro que não. Vamos voltar no passado, para a gente entender um pouco melhor o que esse texto nos diz, de maneira prática. Nós precisamos olhar para quem o Senhor Jesus estava falando, para que povo, para que época o Senhor Jesus estava falando. Isso é muito importante para que a gente entenda o que esse julgamento significa. Porque hoje em dia, de fato, julgar, para a nossa sociedade tão fragilizada, tão dodói, vamos dizer assim, qualquer coisa é motivo para você não, nós aqui somos crentes, mas para as outras pessoas aí do mundo, lá fora, olharem para aquilo que nós dizemos, ou para qualquer coisa, você olha meio torto, uma pessoa, preconceito, está me olhando torto, Hoje em dia, qualquer coisa é motivo. Você olhou para uma pessoa, você está olhando porque eu sou branco? Não, porque eu sou preto. Não, porque eu sou amarelo. Porque eu sou índio, porque eu sou alto, porque eu sou baixo, porque eu sou gordo, porque eu sou magro. Porque eu tenho cabelo assim, assado, daquele jeito, porque o meu olho é assim, porque o meu dente é assim, porque não sei o que é assim. E o mundo vive de dodói em dodói, tendo que se passar aí um monte de band-aid. Daqui a pouco a gente vai virar mais band-aid do que ser humano. Porque o mundo hoje só vive desse jeito, um mundo extremamente fragilizado emocionalmente, que não se sustenta por si mesmo, que precisa o tempo todo ser afirmado e reafirmado. Como é que é aquela palavra que empoderado, O mundo precisa ser empoderado o tempo todo, porque você não é suficiente, você não encontra suficiência em lugar nenhum, e aí você precisa defender qualquer coisa que venha à sua mente. Então, assim, é mais importante ser negro do que ser humano, é mais importante ser gay do que ser humano, é mais importante ser isso, ser aquilo, ou, falando aqui de coisas práticas, mas às vezes é mais importante você ser de esquerda, de direita, liberal, ser isso, ser aquilo, do que ser humano. Mais uma vez, aquela frase que eu gosto muito de usar, frase não, um pensamento que eu gosto muito de usar, a gente consegue construir grandes tecnologias, mas quando a gente sai para fora das empresas e dos laboratórios, a gente não consegue dizer para o outro que ama, Então a gente tem esse grave problema na nossa sociedade de autoestima, e esse problema deriva dessa condição pecaminosa que nós vivemos, é claro, mas esse problema foi construído. Isso aqui não apareceu assim do nada, não vem desde o Éden o tempo todo, Isso foi construído. E uma das coisas que foi construída nesse tempo, nós, olhando para nós agora, foi essa questão do julgamento. Olha, para que eu não me sinta mal, a partir daquilo que eu faço, você não pode me julgar. Você não pode dizer que se eu estou certo, se eu estou errado, porque você não me conhece, você não vive a minha vida, você não sabe o que eu passei, então você não pode me julgar porque eu sou assim, assado, daquele jeito. Mas isso é absolutamente irreal. É impossível de você construir qualquer sociedade saudável, é impossível de você construir um ser humano saudável diante dos padrões da sociedade. Um ser humano saudável é o ser humano que está em Cristo. O ser humano que não está em Cristo está morto. Então, morto não é saudável, Não tem como um morto ser saudável. Então, mas assim, para os padrões da sociedade normal que nós estamos dizendo, para você ter uma vida relativamente boa, você não pode ser julgado.
Porque as pessoas não passaram pelo que você passou. Ninguém sabe o que você viveu, ninguém sabe as lágrimas que você derrama no travesseiro, então ninguém pode julgar. Mas isso é reflexo de uma sociedade absolutamente doente, absolutamente entristecida, magoada, de uma sociedade de pessoas que infelizmente, né, vivem, né, os seus corpos são vivos, aí, mas na verdade espiritualmente estão mortos. E aí você não pode se satisfazer com Cristo, e nós bem sabemos que a verdadeira alegria vem de Deus, e se não tem alegria de Deus, nós não temos basicamente nada. E aí a sociedade vive se apegando de uma coisa em outra, para que ela possa então se sentir menos morta, menos deprimida, menos ansiosa, menos isso, menos aquilo, o que no fim das contas nós temos visto que a coisa só piora, né? Parece que nada melhora. E de fato nada vai melhorar, tá? Se alguém chegar para você e falar que alguma coisa vai melhorar, esqueça isso, queridos, porque nós vamos de mal a pior até a gente chegar no céu. Fique tranquilo, tá? Um dia chega o céu, mas até lá a gente vai de mal a pior. E a única coisa que pode sustentar o nosso mundo é a graça de Cristo, tá? Não acho que é a política, a filosofia, a ideologia, a ciência, a tecnologia, não é nada disso. O que pode nos sustentar somente é Cristo e a sua palavra. Tá bom? Agora, eu falei que a gente ia voltar no passado, então vamos voltar no passado um pouquinho. Para a época de Jesus, queridos, para o povo hebreu, para o povo daquela época, as palavras, elas tinham um peso absolutamente grandioso, muito mais do que nós temos hoje, infinitamente mais do que nós temos hoje. Aquilo que você falava tinha peso, inclusive, de contrato, era contrato judicial, né? Você não precisava fazer um contrato escrito muitas vezes, mas bastava o peso e o poder da sua palavra para que as coisas acontecessem naquela época, né? Então as palavras, elas tinham um peso muito grande. Isso se perdeu na nossa época, por isso que a gente precisa lembrar desse negócio do julgamento. Por que as palavras são muito importantes? Porque naquela época, quando você julgava alguma coisa, era sempre através de palavras, palavras normalmente sentenciosas, ou seja, você ia determinar, ia julgar alguma coisa, né? Sentenciar alguma coisa a partir daquilo que você estava vendo, né? E isso era feito no poder da palavra. Nem sempre chegava ali na justiça, né? Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta instância, né? O negócio, eu e você, né? E ainda tinha o código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, então o negócio era muito na palavra, era muito entre eu e você, ali no contrato verbal entre eu e você. Lembre-se também que as escrituras nessa época, ainda que já havia papel, né, já podia ser escrito coisas ali em certos documentos, ainda assim as escrituras eram ainda, na sua grande maioria, passadas de geração em geração pela palavra, verbalmente, de história em história, de geração em geração, de pessoa para pessoa. Isso significa, queridos, naquela época, que quando o Senhor Jesus está dizendo, olha, não julgueis, para que vocês não sejam julgados, ou para que vocês não corram o risco de também serem julgados pelos outros, o que o Senhor Jesus está dizendo é, cuidem com aquilo que vocês falam uns dos outros. Mas não simplesmente no sentido de que, olha, a pessoa lá está fazendo errado, então eu não vou falar, porque vai que um dia eu faço errado também, e aí aquela pessoa também ela vai ter o direito de me repreender, né, de me julgar. Não era somente nesse sentido, de você simplesmente olhar ali e ficar julgando, né? Olha o jeito que aquela pessoa se veste, olha o jeito que a pessoa faz, né? Não era isso. Ele tinha uma colocação de sentença mesmo, irmãos, algo que era assim, se você chegasse para alguém e falasse, olha, o presbítero Edgar fez algo errado. Aquilo era sentencioso para a vida da pessoa. Era sentencioso. Então, por isso que o Senhor Jesus, quando ele fala, não julgueis, para que vocês não sejam julgados, ele está dizendo, olha, não sejam levianos naquilo que vocês falam uns dos outros, mas ponderem as suas palavras, para que, quando vocês fizerem um julgamento, esse julgamento, do certo ou do errado, ele seja absolutamente justo, para que, no dia que eventualmente vocês cometerem um erro, ou né, precisarem ser julgados pelo bem ou pelo mal, ou né, alguém precisar falar alguma coisa de você, a pessoa faça este julgamento com a mesma justiça que você também fez com ela.
Isso significa, queridos, que se a gente olhar para o nosso tempo, a gente precisa relembrar esse princípio, porque, justamente, né, aquilo que eu falei no começo, nós vivemos num tempo onde nada mais é errado. E do jeito que a coisa vai, né, a gente vai acabar, eu faço o que eu quiser e o problema é meu. Não é. Primeiro, porque nós vivemos em sociedade. Então, aquilo que você faz não é simplesmente problema seu. Segundo, porque nós não somos, ainda que estejamos parte dessa sociedade no momento, nós não somos parte dessa sociedade. Nós somos peregrinos aqui, nós fazemos parte do reino de Deus. Né? Isso significa que, a partir do momento que eu faço parte do reino de Deus, eu vivo pelos valores do reino de Deus. E um dos valores do reino de Deus é: não julguem, no sentido de que assim, não vá olhar para a roupa do outro. Não meça as pessoas pela roupa que ela veste, pelo jeito que ela é, pela cor da pele, pela inteligência, pela riqueza ou pobreza, ou pela, né, sabedoria ou não, pela idade, pelo sexo, enfim, qualquer coisa do tipo. Agora, isso não significa, por sua vez, que a gente não vai dizer, sentenciar, julgar aquilo que é certo e o que é errado. Heresia é heresia e ponto final. Não muda. Mentira é mentira e ponto final. Ou melhor, pecado é pecado e ponto final. Pecado não deixa de ser pecado, a menos que Deus decrete, mas, né, a palavra já está escrita, então o decreto de Deus não vem mais. O que significa, queridos irmãos, que a partir do momento que nós temos essa palavra, nós julgamos a partir da palavra de Deus, o que significa que nós julgamos a partir dos valores do reino. Então, se algo está errado a partir dos valores do reino, eu vou julgar aquilo como errado a partir dos valores do reino, sendo absolutamente justo, como o Senhor Jesus nos ensina. Heavy? Posso interromper? Fica à vontade. Bom, primeiro eu queria dar o bom dia aqui presencialmente a todos, né? Mas também aqui pela internet, a Sandra, a Nathalie, a Sarai, o Erlen, o presbítero Luiz Alves, Vanessa, Celso, Gabriel Mota, Quelita, Claudete, Luiz César, Silvana, Michela, Reinaldo, Marilza e Marilza. É isso aí. Mais os outros irmãos, 27. São 27 ao todo aqui que estão assistindo. Mas, registrar aqui o comentário do Gabriel Mota, que diz assim, sobre a questão do julgamento. A Bíblia incentiva o julgamento quando ele serve para edificar, aspas, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Fecha aspas, 1 Tessalonicenses 5:21. O Reinaldo aqui contribui dizendo que antigamente as palavras tinham mais poder e também compromisso. Hoje muitas pessoas não têm palavra. O julgamento dentro dos padrões bíblicos distingue de forma humilde e amorosa o certo do errado dentro do que a Bíblia orienta e não segundo a nossa visão. Essas foram as contribuições pela internet. Tem algum irmão aqui que queira contribuir ou fazer uma pergunta? Não? Então é isso, Heavy. Boa. Então, queridos, veja, quando nós estamos absolutamente debaixo da palavra de Deus, nós então vamos realmente fazer este julgamento. Mas esse julgamento é a partir da palavra. A palavra não julga aquilo que nós vestimos, a não ser que fuja da modéstia cristã, a não ser que fuja de um padrão, né? E um padrão absolutamente bíblico, nós vamos fazer esse julgamento. Mas hoje em dia, se a gente fala de julgamento, é por coisas absolutamente mesquinhas, né? Você vai julgar ali se a comida estava boa ou ruim. Não é isso que a palavra nos ensina. Mas esse julgamento, ele é algo, em primeira instância, né, a primeira parte que eu estou falando aqui, ele é absolutamente justo. Ele é para algo profundo, né? Não é para algo do dia a dia. A pessoa deixou cair um negócio no chão, nossa, que pessoa desastrada, né? Estou julgando. Não é nesse sentido leviano. Mas é um julgamento que passa por uma análise daquilo que a pessoa está fazendo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e de fato faz parte do nosso coração. Ele é um julgamento absolutamente coerente. Ele é um julgamento absolutamente... e aí a gente vai entrar numa segunda instância agora, porque quando eu falo assim, é um julgamento, né, você olha assim, eu estou julgando o presbítero Paulo, por exemplo, o presbítero Paulo ele não se veste bem. Vamos dizer, digamos que seja isso, né? Eu não sei porque eu nem vejo, na verdade, mas... então não é tão mal assim, mas... Mas, queridos, a gente precisa lembrar assim, se eu julgar por esse aspecto, a palavra
palavra de Deus não está nem aí com isso. Nem aí com isso. Agora, o meu julgamento no presbítero Paulo é um julgamento assim, o presbítero Paulo não se veste bem. Problema meu, né? Eu acho que eu quiser, o presbítero Paulo faz o que ele quiser e cada um por si. No entanto, queridos, quando a gente fala de julgamento e quando a gente fala de palavra de Deus, nós precisamos lembrar que nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando da igreja. E tudo que a palavra de Deus nos ensina, ela não ensina para mim, ela ensina para nós, como reino e como igreja. Ou como igreja e como reino. Isso significa que se eu julgar, ou se eu me achar no dever, ou no direito, de julgar o presbítero Paulo, nós sendo irmãos em Cristo, isso significa que a partir do momento que eu estou julgando ele, eu participo da vida dele. Ele é um julgamento participativo. Veja o que diz o restante do texto, por exemplo. Se a gente lê o versículo 3, 4 e 5, ele vai dizer o seguinte, olha, não tente tirar o cisco, né, uma sujeira ali do olho do teu irmão, se tem uma trave, tem um galho, né, um tronco de árvore, uma viga no seu olho. Não tente fazer isso, porque você vai acabar detonando o olho do seu irmão, né? Ainda mais se for com uma pinça lá, por exemplo, dá ruim, né? Então assim, não faça isso. Não julgue simplesmente olhando ali para a pessoa, né, dessa maneira leviana. Como se nós mesmos não tivéssemos nenhum pecado. Então julgue absolutamente de maneira justa. Ou seja, como é que eu posso julgar de maneira justa? De maneira participativa. Em duas etapas. Primeiro, participativa com Deus. Ou seja, primeiro eu preciso tratar o meu pecado, o meu problema, a minha luta, enfim, o meu pecado. O meu pecado resume bem. Eu preciso tratar o meu pecado. Porque se eu não tratar o meu pecado, não adianta eu ficar olhando para o olho do outro. Não adianta eu ficar olhando para o umbigo do outro. Porque o problema é o meu pecado, é o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Quando o meu relacionamento com Deus, aí sim, está bom, saudável, profundo, ele existe de fato e ele está sendo bem construído, aí sim, então eu tiro a trave do meu olho, lembrando que isso só é possível com a ajuda de Deus, e aí eu posso então ajudar o meu irmão a tirar o dele. Veja que é um julgamento participativo. Ele não diz que você assim, tire a trave do teu olho e aí você pode julgar à vontade. Não. Tire a trave do teu olho, aí sim você vai ajudar o teu próximo. Ou seja, é participativo. Não é simplesmente um negócio que você faz, eu estou julgando ali, problema da pessoa. Ou problema meu, né? Eu julgo do jeito que eu quiser. Não é isso, é participativo. Quando eu percebo algo na vida do meu irmão que precisa ser mudado, ou mesmo na minha, né, ou alguém percebe na minha, nós precisamos ter um relacionamento com Deus saudável ao ponto de eu olhar para essa outra pessoa e falar, eu vou participar disso. Eu vou te corrigir, eu vou te exortar, eu vou te elogiar, eu vou te honrar, mas apesar de eu fazer isso, eu vou estar caminhando com você. Nossa, que gerúndio ruim agora. Mas eu vou caminhar com você. Corrigir, irmãos, desculpa. E isso muda a perspectiva. Porque não é simplesmente como se a vida nossa, como igreja, fosse simplesmente uma rede social que eu abro lá e falo, nossa, não gostei, não gostei, o que eu posso dizer? Não gostei do terno do pastor Lucas ontem, por exemplo. Mas vai lá, responde. Ninguém vai ligar, ninguém vai estar nem aí porque você falou, ou o pastor Lucas vai ficar chateado, enfim, é um negócio impessoal. Impessoal. Mas não é desse tipo de julgamento que a Bíblia está falando. O julgamento que a palavra está dizendo é algo que implica uma caminhada junto, implica uma construção, implica proximidade, intimidade, discipulado. Aí sim eu posso julgar alguém. Não porque eu posso, porque eu não posso. Nós somos pecadores absolutamente iguais, em detrimento do tamanho do pecado. Ou da quantidade deles. Né? Agora, esse julgamento, ele é no sentido assim, eu posso julgar alguém com base na palavra de Deus. E quando eu julgo, quando eu me achar na posição de precisar julgar alguma coisa,
dentro da vida de alguém, então eu vou participar da vida dessa pessoa. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é impessoal, não é leviano, mas é algo participativo dentro das leis da palavra. Aí sim eu tenho condições, possibilidade de julgar não por mim, mas pela palavra. E é aí que está o X da questão. Quando a gente julga alguma coisa, e nós fazemos muito isso no dia a dia, né? Você julga política, você julga futebol, você, enfim, julga as pessoas, né? As coisas que acontecem, a gente sempre está tecendo sentenças. Quer ver um exemplo que a gente está sempre tecendo sentenças? Você acha que o que está acontecendo lá onde é que é o nome do lugar? Esqueci. Afeganistão. Você acha que o que está acontecendo no Afeganistão é bom ou ruim? Se você disser ruim ou bom, você já está julgando. Você está tecendo uma sentença. Aquilo é bom ou aquilo é ruim, depende do seu ponto de vista, né? Mas a gente está julgando. Agora, com base em quê que nós estamos julgando? Com base em que nós fazemos esse julgamento, essa participação na vida dos outros? A gente faz com base no nosso próprio coração pecaminoso, ou a gente faz com base na palavra de Deus e naquilo que o Senhor Jesus mesmo nos ensina? E é aí que está a diferença, porque se o julgamento sai de mim, é uma coisa. Ele pode ser sim um julgamento falho, pode ser um julgamento que eu posso estar olhando para o seu umbigo com uma trave no meu olho, né? Ou, enfim, pode ser alguma coisa nesse sentido. Agora, se ele é um julgamento que está baseado na palavra de Deus, esse julgamento não é meu. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Foi Deus que ensinou que a mentira é pecado, por exemplo. Não sou eu que estou te julgando, mas é Deus. Eu só estou te orientando a respeito do que a palavra diz. Por isso que esse julgamento que nós olhamos aqui, ele não é um julgamento no sentido de, olha, não julgue qualquer coisa. Julguem. É preciso julgar. Mas não um julgamento nosso, pessoal, mas sim um julgamento com base no que Deus julga certo ou errado. Porque o meu julgamento sempre vai ser baseado no meu coração. E o meu coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Mas é lógico que Deus não tem coração, né, queridos? Mas sim, o coração de Deus, se a gente pode dizer assim, ele é absolutamente justo. Pastor? Só contribuindo aqui ainda não temos mais comentários aqui na internet, mas a Bíblia aqui ela traz como título do capítulo: o juízo temerário é proibido, né? E aí você vai olhar o que significa temerário. Ele diz assim: cheio de audácia, arrojado e imprudente, né? Eu acho que a palavra imprudente ela cabe bem no contexto, né? E trazendo aqui o que o pastor está falando, quando a gente está julgando também, assim, você nunca caminhou com a pessoa, nunca andou, nunca ajudou, você não conhece o que ela passa, você não conhece da vida da pessoa, né? E aí você emite um julgamento temerário, vamos dizer assim, um julgamento imprudente da vida daquela pessoa, né? Ou seja, ao invés de um ajudar a carregar a carga um dos outros e no caminhar a gente vai se acertando, se a gente simplesmente se coloca numa posição, que eu acho que essa é a posição que Jesus está condenando, né, que é aquela posição acusatória de quem não se envolve, né? Quem está de longe acusando o pecado do irmão lá, acusando a conduta do irmão, mas que não se preocupa nem antes ter ajudado, muito menos entendido a circunstância da vida do irmão, e depois, além de tudo, é um julgamento que não se propõe a consertar também, né? E além de tudo é hipócrita, porque se você está julgando o cisco, ao mesmo tempo você não está olhando a sua trave, né? Então, para você, inclusive, ganhar, para quem lida com pessoas, a gente sabe, inclusive para a pessoa te ouvir, naquilo que, se você tem um julgamento de misericórdia, de ajudar o irmão a caminhar, e para você ser ouvido, além de tudo, você precisa ganhar credibilidade do outro lado, né? De que a pessoa se abre para ouvir aquilo, né? E se você simplesmente só critica, a pessoa não vai te ouvir também. Além de tudo, vai gerar rusga, né? Porque não é algo que vem do amor, né? Mas se a pessoa do outro lado sente que é o amor, sente que é uma preocupação, né? Você ganha a pessoa te ouve,
e juntos a gente consegue trabalhar aquilo, né? Inclusive para ela também mostrar a trave no seu olho, né? na caminhada em outros aspectos da vida, né? Então, só fazer essa participação. Absolutamente, é isso mesmo. Esse julgamento, né, apressado, meio assim, do nada, ele é exatamente isso que o Senhor Jesus, olha, não julguem. Porque se vocês julgarem, né, com a medida que você... E aí, por isso que ele usa essa palavra da medida. Porque assim, se você julgar alguém sem participar, provavelmente um dia você vai ser julgado com a pessoa sem participar da sua vida. Né? Vai olhar para você ali, vai falar que você está errado, ponto final, e aí você que lute. Agora, esse julgamento ele é absolutamente participativo. Em 3 etapas, né? Participativo comigo, eu preciso me comprometer com aquela pessoa. A pessoa vai participar daquilo de maneira ou outra, e ele ainda tem uma participação de terceira linha, que é a participação de Deus, de fato, nele. Então não é um negócio que eu olhei assim, tirei do meu próprio eu, do meu próprio coração, do meu próprio ego, aquilo é certo ou errado, né, com base em mim mesmo, na minha própria justiça, né, mas ele é absolutamente perceptível a partir do amor de Cristo, a partir da sua palavra, daquilo que ele nos ensina, daquilo que ele pondera e daquilo que ele transforma no nosso coração. Eu não posso simplesmente olhar para alguém e falar, cara, essa pessoa aqui está com o pecado X, mas eu mesmo não trato o meu, eu mesmo não me importo, né? Eu olho para alguém e falo, olha, você precisa ler mais a Bíblia, mas eu mesmo não faço. Você precisa orar mais, mas eu mesmo não faço. Você precisa ter um relacionamento mais íntimo com Deus, mas eu mesmo não o faço. Esse tipo de julgamento, aí a palavra realmente diz, não faça. Não faça. Cuide do seu primeiro. Olhe o seu coração, se perceba em Deus, encontre a sua identidade em Cristo, né? Se construa em Deus, permita não, porque a gente não permite nada, seja construído primeiro em Deus, e aí sim você vai poder olhar para a vida do outro, sem essa trave do pecado no seu olho, e aí você vai poder olhar, né, e falar, não, eu realmente posso participar da vida dessa pessoa, eu posso ajudá-la, né, eu posso caminhar com ela, posso orar com ela, aí sim você pode ter um julgamento, mas esse julgamento, lembre-se, a partir da palavra de Deus e não da nossa justiça. Uma coisa? Tem aqui mais uma participação do Reinaldo, dizendo assim, bem isso que foi dito, julgar com amor bíblico é caminhar junto, e quando caminhamos com alguém, também aprendemos. Negamos nosso eu, ganhamos confiança para ajudar. E muitas vezes as palavras, eu acho que ele deve estar terminando de escrever aqui, muitas vezes as palavras. Depois eu complemento, acho que o pensamento dele aqui. O bom da internet é isso, né? Você pode ir devagarzinho, pensando, tem essa facilidade aí. Irmãos, eu gosto muito de uma parte desse texto, a respeito, eu queria falar, na verdade, assim, do texto ele está explicado, acredito eu, né? A não ser que você tenha alguma dúvida, a explicação do texto está basicamente pronta. Agora, há uma parte nesse texto que me chama muito a atenção, e eu gostaria também de compartilhar com você nessa manhã, e essa parte é a respeito da pessoa e do caráter de Cristo, ou seja, do caráter de Deus, né? Veja, o Senhor Jesus nesse texto, no verso 5, se não me falha a memória, bem no comecinho do texto, ele começa com uma palavrinha bem sutil, palavra amorosa, uma palavra de amor, de incentivo, né? Uma palavra assim, de carinho, né? De consideração pelos irmãos, né? O Senhor Jesus, ele começa nesse texto ele chega no versículo 5 fazendo um julgamento. Ele está julgando da maneira correta. Ele está tecendo um julgamento ali. E às vezes, queridos, eu quero enfatizar isso, nós olhamos para o Senhor Jesus como a gente olharia para o Bob Marley, por exemplo, né? Paz e amor, um negócio assim, meio cara sentado ali, um hipster, né? Um cara... Não, você viu o que está acontecendo lá? Não, o amor vai transformar o mundo, queridos. Né? Uma coisa... Jesus não é assim. Jesus não é assim, queridos, pelo amor de Deus, né? Se você vê alguém dizendo alguma coisa a respeito, falando muito do amor de Jesus, cuidado. Porque o amor de Jesus, ele não é um amor tolerante, um amor que passa a mão na cabeça de tudo que a gente faz, não é isso, não. O amor de Jesus, ele é um amor preocupado.
É um amor de ação e de reação. Né? O amor de Jesus, ele é absolutamente preocupado de que as palavras do Senhor Jesus, elas vêm de encontro ao nosso coração, nos exortando. O Senhor Jesus não olha para o nosso pecado e fala, um dia, quem sabe, ele, sei lá, né, vai que, vamos dar uma chance, ficar dando chance, mais chance, mais... Não. Jesus vai direto na raiz do problema. Né? Então, veja, o versículo 5 começa com a palavra hipócritas. Hipócrita. Nem parece o Senhor Jesus falando, né? Mas é o Senhor Jesus, olhando para o nosso próprio coração, dizendo, olha, hipócritas. Se vocês julgarem dessa maneira leviana, dessa maneira torpe, tola, vocês também vão ser julgados. Hipócrita, não faça isso. Aí ele vai ensinar, nesse verso 5, como que deve ser o julgamento. A gente já falou sobre isso, né? Mas como que deve ser esse julgamento? Olha, tira primeiro a trave do teu olho. E aí sim vai lá ajudar o próximo. Aí você se preocupa com a vida do próximo. Não porque você pode, mas porque se você tirar a trave do teu olho, e a trave aqui entenda pecado, se você tirar a trave do teu olho, a sua visão vai estar clara, porque aí a sua visão não é a sua, Rev. É a de Cristo. Eu não vou olhar, e a gente viu isso nos versículos 23 e 24 do capítulo 6. 23 e 24? 22 e 23. Esqueci. Mas um desses dois. 22 e 23. A gente viu exatamente isso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Mas nós vimos que para que o nosso olhar seja bom, ele precisa ser o olhar de Cristo. Então, quando eu olho para a vida do próximo, eu preciso olhar com o olhar de Cristo. Agora o versículo 22 e 23 faz sentido. Porque na época, né, ali lendo o texto, ele só foi um negócio meio filosófico, até acabei a aula mais cedo, né? Porque filosófico é só pensamento. Mas agora esse pensamento de Cristo, aquilo que ele falou só com palavras ali, para a gente refletir, está aberto à parte prática da nossa vida. Quando você olhar para alguma coisa, não olhe com o olhar humano, porque o olhar humano é cheio de pecado, tem uma trave. Ele é bloqueado, ele é completamente cego. Agora, quando eu estou com o olhar de Cristo, limpo do pecado, fui justificado pela fé, fui transformado, nasci de novo, tenho um bom relacionamento com o Senhor Jesus, aí sim eu posso olhar, mas não com o meu olho mais, eu posso olhar com os olhos de Cristo. Aí eu posso ver se alguém tem um cisco no olho, e não só posso ver, mas a partir do momento que eu vejo, eu posso participar da vida daquela pessoa em discipulado. Aí sim eu posso construir uma relação cristã saudável. Uma relação de pregação do Evangelho, de proclamação das boas notícias. Porque veja, queridos, a gente nunca vai tirar o cisco do olho do outro, né, do irmão, da pessoa que quem a gente está olhando. A gente não vai tirar o cisco com a mão. Não vai ser com uma pinça, você não vai, né, fazer uma cirurgia no olho da pessoa. Porque cisco é pecado. E eu só posso perceber o pecado a partir do momento que eu olho com os olhos de Cristo, com os olhos transformados. E aí a forma de tirar o cisco do olho do meu irmão não é com a minha própria mão, com a minha própria justiça, com o meu próprio fazer, mas é com a proclamação do Evangelho. Eu proclamo o Evangelho e a sujeira sai. Não por mim, mas porque é Cristo que faz. É baseado nos méritos do Senhor Jesus, conquistado às duras penas na cruz do Calvário. É assim que a gente tira o cisco do olho do outro. Agora, eu não posso simplesmente fechar, né, o meu entendimento para olhar o outro. Não, o outro está fazendo errado, mas como assim? Eu também sou pecador, né? Eu não vou. O que tenho eu a ver contigo? Né? Não pense assim também. Porque se nós somos igreja, nós participamos da vida um do outro ativamente. E agora vai doer. Segura aí que vai doer. Cruza os braços, né? Se protege. Se isso não é verdade, eu lamento dizer, mas tem algo muito errado com a sua fé. Tem algo muito errado com a sua intimidade com Deus. Se você vive uma vida de igreja para simplesmente ficar sentado no banco, e não participar da vida um do outro,
da vida da igreja, irmão querido, tem algo muito errado, você precisa rever a sua vida com Deus. Você precisa rever se realmente o Senhor Jesus tem falado com você. Porque toda vez que o Senhor Jesus fala conosco, Ele sempre vai nos incentivar, nos despertar para a vida da igreja. Para essa participação comunitária, um na vida do outro. E a nossa sociedade, ela é absolutamente individualista e vai completamente contra essa maré. Porque quando eu olho para a sociedade vai dizer assim, não, da minha vida cuido eu. Da minha vida cuido eu. Só que esse não é um valor do reino. O valor do reino é eu cuido de você, você cuida de mim, Deus cuida de nós. Ou ao contrário, né? Deus cuida de nós e porque Ele cuida de nós, eu posso cuidar de você e você pode cuidar de mim. Aí ficou até mais teologicamente correto. Politicamente correto nada, né? Mas teologicamente correto é bom. Nós precisamos lembrar disso. Vida comunitária, vida de igreja. Reino de Deus. Nós somos cidadãos do mesmo reino. Queridos, a gente precisa lembrar disso o tempo todo, a gente vai passar a eternidade junto. Eu sei que o céu é grande, mas a gente vai se encontrar. Nem que seja a cada 1 milhão de anos, mas a gente vai se encontrar. E é justamente nesse sentido que o Senhor Jesus está nos dizendo, olha, vida de igreja. Diga, príncipe. Não, eu bati aqui sem querer, mas é porque acho que o Nicolas queria fazer uma pergunta. Isso? Não, Nicolas? Ah, então tá bom. Essa vida de igreja, gente, ela é absolutamente fundamental para a nossa compreensão de quem Deus é. Porque se nós não estamos compartilhando dessa vida de igreja, se nós não estamos preocupados um com o outro, se nós não nos julgamos, não nos corrigimos, não nos exortamos com base na palavra de Deus, se a gente não participa da vida um do outro, existe algo muito errado com a nossa compreensão de Deus, porque a gente precisa lembrar que Deus é triuno. Nem Deus é sozinho. Pode falar. Uma mais aplicação e uma questão que não ficou muito clara, pelo menos para mim. Quando a gente julga, não quer dizer que a gente deve ser perfeito naquela área, entre aspas, mas está consciente, está sempre tentando melhorar naquela questão. Por exemplo, a gente deveria ajudar outra pessoa a ver que ela está errando na questão da mentira, por exemplo. Mas a gente, na vida da gente, vez ou outra vai estar mentindo. Mas a gente deve ainda ajudar outra pessoa. Não é que a gente deve ser perfeito, correto? E a outra questão é mais uma aplicação. Eu participo dos pequenos grupos da UMP e faço também a escrita dos materiais. E eu estava, nesse momento de escrita, me veio um tempo que a dúvida se... Não a dúvida, mas assim, a consciência de que eu deveria estar exercendo mais do que... está procurando mais do que normalmente as outras pessoas, porque a responsabilidade que eu teria de estar escrevendo sobre aquilo e não estar sendo hipócrita, né? Então, muito para líderes, professores de escola dominical, por exemplo, pastores, fazer teologia em cima de uma questão também entra no mesmo assunto que eu falei anteriormente, porque a gente vai escrever sobre aquilo ali, tendo consciência que às vezes a gente não vai estar cumprindo corretamente, mas a gente deveria ainda assim fazer teologia em cima daquilo ali, ensinando as outras pessoas que aquilo ali deveria ser mudado. Por exemplo, no discipulado, na questão do PG, a gente está falando sobre discipulado,
Então, eu estou escrevendo lá, deveria exortar sobre discipulado nas questões que eu escrevo lá, e deveria também estar mudando a minha vida, mas ainda assim eu posso fazer teologia mesmo ainda não estando 100% correto naquela questão ainda, mesmo estando buscando. Eu posso? Quer dizer, a pergunta é se a pessoa pode fazer teologia em cima daquela questão que ela ainda não sanou completamente em sua vida? Uhum. Bom, vamos... Posso comentar sobre isso? Pode, fica à vontade. Pega o microfone só. Senão o pessoal da transmissão não te escuta. Essa pergunta do Nicolas, na verdade, é uma grande crise do ministério pastoral, gente. Por causa do seguinte: você já imaginou se nós pregássemos e ensinássemos para a igreja só aquilo que a gente vive perfeitamente? Ou nós seríamos os mais perfeitos sobre a terra e nem precisaríamos de Jesus para chegar ao céu, ou nós seríamos os maiores hipócritas deste mundo, não é verdade? Mas a pergunta do Nicolas tem a ver com aquilo que o pastor Patrick falou no início e que o Senhor Jesus fala no versículo 2, critério e medida. Quando nós utilizamos a palavra como critério, não importa se eu sou perfeito naquela situação ou não, porque a palavra de Deus é perfeita, porque aquilo que Jesus nos diz é perfeito. Agora, o outro lado também seria cômico se não fosse verdadeiro. Eu chegar diante dos irmãos e falar assim: irmãos, não pode mentir, e eu sou o maior mentiroso do mundo, né? Então, assim, é um equilíbrio das duas coisas. Eu não falo e não instruo aos irmãos como pastor, o pastor Patrick também não, e os demais irmãos que têm a responsabilidade de ministrar, não falam baseados nas suas próprias perfeições e dando testemunho de si mesmo, mas nós falamos a partir daquilo que a Bíblia nos revela. No entanto, aquilo que a Bíblia nos revela também está tratando o nosso coração como pastores e pregadores e ministros, né? Então, é o tempo todo vivendo um conflito. É por isso que eu sempre digo que a primeira pessoa que ouve a minha pregação sou eu mesmo, né? A primeira pessoa que deve aplicar a pregação a si mesmo é aquele que vai pregar, é aquele que vai ensinar, é aquele que vai ministrar. Nós nunca pregamos e ensinamos a partir de um pedestal falando assim: olha, vocês, pecadores imundos, têm que se converter e mudar de vida. Não, antes disso, nós fizemos isso conosco mesmo. Então, o que o Nicolas está falando é muito sério, até a respeito da nossa visão sobre o ensino e sobre a pregação na igreja. Nós não ensinamos e pregamos a partir da nossa perfeição, mas a partir da perfeição de Cristo. E aí, por causa disso, nós também somos ministrados a partir da perfeição de Cristo, né? Então é muito legal que ninguém precisa ser perfeito para ensinar, ninguém precisa ser biblicamente 100% teologicamente correto para ministrar. No entanto, aquele que ministra está debaixo de um olho muito maior, está debaixo de um juízo muito maior, que é o juízo do próprio Deus. Então, ao pregar sobre algo, ao ensinar sobre algo, que o nosso temor seja tomado, que o nosso coração seja tomado por um temor tão grande a ponto de que nós queiramos sim sermos transformados igualmente aquilo que a gente está falando, né? Pastor, só complementando isso que você falou, né? E para ver como é o coração humano, né? A gente está ouvindo aqui a aula, está lendo aqui, né? E eu pensando aqui, né? A gente tem a tendência a pensar assim: pois é, né? Esse povo era complicado mesmo, né? Julgava sem olhar e tal. E a verdade é que a gente fica fácil de olhar o outro e muitas vezes a gente tem dificuldade de entender em qual momento a gente aplica isso para nós, né? Ou seja, talvez a forma com que acontecia lá no passado, que era aquele julgamento do fariseu, religioso, acusatório, né? O coração era o mesmo, a aplicação talvez era diferente no contexto deles, né? Mas e onde está em nós, né? Então, se a gente não trazer para nós, a gente não está procurando, nem sabe que está com a trave, é aí que está o ponto, né? Então, essa autorreflexão a partir da palavra de Deus que está aqui, pensando assim: puxa vida, em que circunstância será que o meu coração pecaminoso aplica um julgamento temerário, né? E eu não estou enxergando, né? Porque se a gente não trazer para nós, vai ficar assim, né? Realmente, né? Esse povo é complicado, né? Hoje eu acho que já é diferente, mas, né? Aquele povo daquela época que Jesus falou era um povo complicado, mas na verdade
o coração do homem continua sendo exatamente o mesmo, né? E se a gente não se autoavaliar em cima do que a gente está estudando aqui, a gente vai sair daqui, lá fora, vai ver... Hoje eu aprendi que aquele povo lá era muito complicado, né? Inclusive o pessoal da igreja, e deve ter alguns que caem lá, eu não, né? Mas e às vezes é no pensamento até, o julgamento. Muitas vezes você não emite em palavras, mas você julga em pensamentos, né? Então só essa contribuição, e complementando aqui, ó, o Reinaldo aqui complementou, conhecendo o aparente... Agora perdi aqui o contexto dele aqui. Ó, conhecimento ou aparentemente alguém ser correto. Porque se não tivermos como base o olhar de Cristo e o amor de Deus na situação, não surte efeito, mas pelo contrário, ainda afasta, verdade. E a Marilza complementa dizendo que eu creio que a vida cristã é uma luta diária contra o pecado, Deus vai nos moldando, sempre até a perfeição que conseguiremos na glória. É isso mesmo. Oi? Ah, boa. Spoiler da noite. Isso. Irmãos, tem uma coisa muito interessante sobre isso. O Rev falou de maneira mais prática, né? Mas assim, se a gente olhar para aquilo que a gente ensina, a partir do momento, por exemplo, eu sou um jovem de 30 anos. Será que eu sou jovem ainda? Melhor, eu sou um homem de 30 anos, porque jovem é um negócio. Jovem é uma peste, né, cara? Jovem é um negócio complicado. No nosso mundo, o senhor praticamente é um adolescente ainda. Né? Tem uns que tem 30 que são adolescentes ainda, então jovem não se identifica, né? Eu sou um homem de 30 anos, pastor, não sou casado, ainda sou solteiro. Então, assim, para começar, eu nem poderia estar aqui. Porque quem sou eu para ensinar pessoas casadas? Né? O presbítero Norte, por exemplo, é dono de uma empresa, presidente, CEO, enfim, né? Dono de uma empresa, enfim, né? Quem sou eu, mero mortal, para ensinar um presbítero já mais velho, casado, com filho? Né? Quem sou eu para ensinar o presbítero Edgar, gente? Quem sou eu? Mas não sou eu, é aí que está a questão, né? É a palavra. Os méritos estão sempre na palavra. Então, quando a gente ensina, às vezes tinha muito isso, né? Graças a Deus aqui no Tarumã isso não funciona, e se Deus quiser não vai funcionar nunca. Mas você já deve ter visto, né, aquela velha expressão, né, o fulano ele é pastor de adolescentes, por exemplo, né, pastor de jovens. Por que algumas igrejas consideram, né, o pastor de jovens? Porque é o cara que eles olham assim, isso aí não tem capacidade. É o pastor menor, né, é o fulano menor e tal, né, aquele que está ali e tal, vai servir e tal. Por que isso acontece? Porque a igreja está baseando o ensino do pastor nele, nas suas capacidades, na sua experiência de vida. Quando a minha experiência de vida não diz a menor, a minha experiência pode contribuir, talvez com alguma coisa mais prática, mas ela não contribui para a sua vida. O que contribui para a sua vida é a fidelidade que nós tenhamos, qualquer um tenha, né? Independente de quem está ensinando, qualquer um tenha a partir da palavra. E essa fidelidade é dupla, é a fidelidade no ensino, de ensinar corretamente, e a fidelidade de saber que a partir do momento que eu estou ensinando, eu preciso estar vivendo. Porque se eu não estou vivendo, aí o Senhor Jesus me chama de, aquela palavra bem carinhosa, né? Veja, o Senhor Jesus está chamando de hipócritas. Da mesma forma, se a gente... Lógico, aí tem um sentido até de educação, né? Mas se você percebe alguma coisa errada, você tem todo o potencial de ir lá e corrigir. Não por você, mas pela palavra. Use a palavra. Seja o seu critério de julgamento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, a partir daquilo que Deus mesmo diz. Porque se foi Deus que disse, eu falei isso mais cedo, né? Porque foi Deus que disse, aí a outra pessoa que se resolve com Deus. Porque aí não sou eu não estou te julgando. Quem está falando é a palavra. Ela diz o que é certo e o que é errado, e aí eu posso dizer a partir dela. E é claro que se eu for dizer, o mínimo que se espera é que eu esteja vivendo. Para que eu não seja hipócrita e não caia no juízo, mas não no juízo dos meus irmãos só, mas no juízo daquele que é perfeitamente justo. E que quando sentencia, meu querido irmão, sentencia uma vez só. Eu posso ficar aqui julgando o presbítero Norte por várias coisas. O presbítero Norte pode mudar e voltar, e assim a gente pode, né, viver um relacionamento de julgamento até o fim da vida. Eu posso julgar aqui, depois de um tempo eu falo, não, eu acho que isso não era... Nossa, eu pensava isso, né, agora eu não penso mais. Nós somos assim. Mas o julgamento de Deus para salvação ou para condenação é uma vez só.
E ele foi feito antes da fundação do mundo. Ele não vai ser feito. Embora a gente vai passar pelo julgamento, mas a sentença já foi dada, a gente só vai passar pelo ritual. E ai daqueles que não tiverem Cristo como advogado. Só digo isso. Tem uma contribuição, a Bárbara? Pastor, em geral a gente olha esse texto pela ideia de que a gente julga, né? Uhum. Mas se a gente passar também por uma visão do quanto a gente sofre com o julgamento dos outros na nossa vida, e se a gente tem a palavra como medida para avaliar esse julgamento que fazem em relação, muitas vezes você, como o pastor falou ali, né? O mundo está dodói, e eu acho que é isso mesmo. Uhum. Mas se você conhece a palavra o suficiente para quando você está sendo submetido a algum julgamento que não está governado pela palavra, a gente poderia ter isso como um tratamento, entender que é Perfeito. a palavra que mede e fazer com que a gente se doa menos quando a gente consegue ter o entendimento, ou ter mais clareza do que levou aquele julgamento sobre a gente também, né? Para a gente não olhar com um olhar acusatório só nisso, se colocar na posição de julgados, em algumas situações acontece. Perfeito. Isso é absolutamente perfeito, queridos, porque a partir do momento que eu sou julgado, eu não estou sendo julgado por alguém. Só existem duas coisas que podem me julgar e podem julgar você também. A palavra pode ser por meu intermédio, mas é a palavra. Ou o próprio Deus. Então, se você for vítima, né, de um julgamento injusto, de alguma coisa que ainda não fez sentido para você, ou qualquer coisa do tipo, vai para a palavra. E volta para Deus e para a palavra. Se tiver na palavra, aí sim, pondere, né? Agora, se não tiver, se for um negócio, alguém está me julgando pela aparência, meu irmão, que foi Deus que te fez, Deus sonhou contigo, quem é fulano, quem é o olho pecador que a carne há de comer, a carne não, a morte há de comer, né? A terra há de comer isso, a terra há de comer, para dizer que se você é bonito ou feio, foi Deus que sonhou com você, pelo amor de Deus. Né? E, às vezes a gente vive desses julgamentos temerários, esse julgamento que não tem nada a ver, a palavra nem fala sobre. Agora, nesse tipo de julgamento, lembre-se, volta para a palavra. Volta sempre para a palavra. Se alguém olhar, você é um mentiroso. Volta para a palavra e perceba, será que eu sou mesmo? Aí se você for, aí se arrependa, né? Mas não, eu não menti sobre isso. Entrega para Jesus, que o mais Ele fará. É mais fácil nesse sentido. Né? Lembre-se, o que julga a gente é a palavra e Deus. Então, se você está sendo julgado pela palavra, aí você precisa se arrepender de fato. Né? Você precisa correr atrás disso, corrigir seus erros e tal, eu os meus. Mas se não está na palavra, isso não tem nada a ver, meu irmão. Volta para a palavra e o que tiver lá, você se preocupa, e o que não tiver, você simplesmente abandona e ainda pode fazer uma oração imprecatória por quem te julgou. Oração imprecatória é aquela oração assim, queima Jesus. É tipo isso. Para bom entendedor, né? Queima Jesus. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Gente, se não tivermos mais comentários, eu estou satisfeito. Só um minutinho. A Luana? O microfone ali para a participação da Luana. Aqui, ó. Eu só queria complementar um pouquinho mais do que a Bárbara falou, que eu achei perfeito, era o que eu estava pensando. Por sermos demasiadamente seres humanos, né, e cheios de falhas, imperfeições, a gente lida com essas questões diariamente. Então, só um exemplo bem prático, assim, uma aplicação, minha própria vida. Eu tenho o privilégio de ser esposa, mãe, dona de casa, ou seja, eu sou a patroa, eu sou minha chefe. Então, parece fácil, mas não é. Porque quando você tem um trabalho chefe, você acorda cedo, você tem aquela responsabilidade de sair da cama e ponto final. Eu não. Mas, por outro lado, eu tenho que ser responsável, eu tenho que dar conta da casa, preparar o almoço, eu tenho meu devocional e eu tenho a vida do meu filho que eu auxilio ainda, por enquanto. Então, eu é quem chamo ele para a escola que, devido à pandemia, está em modo EAD e é muito complicado.
porque facilitou para ele. Ele não tem aquela pressão de sair para a escola. Então, se eu for uma mãe muito boazinha, com esse amor permissivo, hoje está chovendo, vou deixar meu filho dormir um pouquinho mais. Então, tem sido um grande desafio manter a disciplina lá em casa. Então, eu entendo um pouco essa questão do pastor ter que ser um exemplo para ensinar, mas também não ter que ser perfeito para ensinar, porque eu sinto isso o tempo todo como mãe. Então, essa semana, não sei se foi na segunda ou na terça, eu acordei um pouquinho tarde e fui dar uma bronca nele, porque ele se atrasou para o primeiro período da aula EAD. E ele olhou para mim e falou assim: quem é você para falar isso? Você acordou tarde também. E aquilo me paralisou, eu fiquei muito mal. Eu fiquei pensando assim, nossa, é verdade, agora o que eu faço? E agora quem poderá me defender? Eu fiquei assim, como que eu vou ensinar a educar meu filho? Eu acordei tarde. Mas ligeiramente a palavra, ela faz a gente transcender, né, nosso estado ali na hora, porque eu falei para ele assim: filho, pera lá, eu sou sua mãe, eu sou autoridade sobre você, e você não tem que copiar as minhas falhas, você tem que ser melhor que eu e seu pai. Essa é sempre a minha estratégia para fugir quando acontece esse tipo de coisa. Eu falo: filho, a ideia é você ser melhor que eu e seu pai, a ideia é você se espelhar em Cristo, Ele é teu exemplo. Né? Então, achei muito legal assim, tudo que foi dito hoje, porque nós, cada um, né, no seu contexto, seja chefe de empresa, seja mãe, dona de casa, enfim, estudante, a gente é demasiadamente humano e nós somos julgados o tempo inteiro e nós julgamos o tempo todo. Essa é a verdade. Então, a palavra, a diferença entre o cristão e o pagão é que o pagão, ele julga e não percebe, maltrata as pessoas e não percebe. Nós, quando julgamos e às vezes emitimos palavras, né, juízo de valor, o Espírito Santo nos convence de que nós erramos. Então a gente se arrepende, volta para os trilhos e segue esse discipulado de Cristo por meio dos pastores e também exercendo, né, a nossa função. Era isso. Benção. Só, irmãos, por favor, ninguém compartilhe o vídeo da aula com o Abiel, tá? Porque ele vai saber a estratégia da mãe, é perigoso, não compartilhe o vídeo. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, porque agora é para sempre, irmão. Não compartilhe. Ele vai recortar o vídeo e vai guardar só o trechinho. Só esse trechinho, corta, é pior, você pode cortar, fazer um meme ainda, postar, depois, ó. Né? Então, muito bom. Queridos, é isso então. Vamos encerrar nossa aula, vamos orar juntos. E, se Deus quiser, nos encontramos mais à noite, às 19 horas, presencialmente e online, para o nosso culto. Vamos orar? Eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos ficar de pé hoje. Eu nunca peço isso. Eu sou um pastor tão bonzinho. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado, ó Deus, pela sua palavra que fala muito profundamente ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, Deus, mas não é um amor permissivo, é um amor que nos trata, é um amor que nos corrige, é um amor que de fato se preocupa com quem nós somos e se preocupa com os sonhos, com a forma que o Senhor nos criou. É por isso que o Senhor nos corrige, é por isso que o Senhor tem um amor que é um amor de ação, um amor que reage, é um amor que constrói e não simplesmente passa a mão nas nossas cabeças. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos contar com a preocupação do Senhor, nós podemos contar com a exortação do Senhor para nós, e essa manhã o Senhor nos exorta a não julgarmos, a não tecermos julgamentos vãos a partir da nossa própria justiça, mas o Senhor nos exorta a julgarmos, Deus, a tecermos sim valores, mas valores a partir daquilo que o Senhor diz que é certo e errado na sua palavra. Nos ensina, nos inspira, nos traz a responsabilidade, Deus coloca em nós o desejo, a vontade de entender e conhecer profundamente a sua palavra, para que o nosso julgamento, para que a nossa justiça, para quem nós somos, possa estar sempre baseado na sua palavra e não em nós mesmos, ou na justiça desse mundo, ó Deus, ou nas ideologias, nas filosofias vãs desse mundo, mas que tudo na nossa vida esteja baseado no centro da sua vontade e da sua palavra. Revela para nós, Deus, a sua palavra, a sua vontade, nos ensina, Deus, a caminhar de acordo com aquilo que o Senhor deseja, com aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas,
que o Senhor possa tratar a hipocrisia do nosso coração, que o Senhor possa tratar, Deus, aquilo que nós precisamos ser transformados ainda, que o Senhor possa nos ajudar, dando força de vontade, coragem, que o Senhor possa caminhar e colocar pessoas para caminhar conosco naquilo que nós precisamos e estamos sendo tratados, ó Deus. Que o Senhor seja misericordioso conosco, derrame sobre nós a sua graça, porque nós somos extremamente carentes do Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela Tua palavra, porque o Senhor fala conosco, Deus, porque o Senhor nos exorta a sermos igreja, a pensarmos como reino, a pensarmos diferente desse mundo. Muito obrigado por tudo, ó Deus, pela vida de cada um aqui, pelos aqueles que nos assistem, por aqueles que eventualmente nos assistem em outros momentos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre cada um de nós a sua bênção, é o que nós te pedimos. E também pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um dia agora, um dia glorioso na sua vontade, Deus, junto com as nossas famílias, com os nossos amados, mas que seja um dia de descanso, nos preparando, ó Deus, para a hora que vamos à noite podermos cultuar juntos o Senhor e servimos o Senhor com o nosso louvor, com a nossa vida, com o nosso culto racional. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é o Senhor dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.